número de mortes enorme, vai lotar os nossos serviços de saúde, até porque o acidente de moto que gera questões ortopédicas, o período de permanência no hospital é muito maior, as cirurgias ortopédicas são caríssimas e eu tenho só hoje 300 pessoas que estão fazendo recuperação nos centros de reabilitação porque tiveram acidentes de moto. Então é algo irresponsável imaginar a permissão desse tipo de atividade aqui na cidade de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também foi questionado se ele começaria a construir uma regulamentação, a construir as regras para que esse serviço, para que essa atividade possa funcionar aqui na cidade de São Paulo, como determina a Justiça. E o prefeito de São Paulo disse que não vai fazer essa regulamentação, que vai recorrer dessa decisão e, se precisar, entrar em instâncias superiores, como o Supremo Tribunal Federal. E ele também cita a dificuldade da fiscalização em uma regulamentação desse tipo de atividade e deu até um exemplo. Vamos ouvir. O motofrete ele é regulamentado. Na regulamentação dessa atividade, já prevê lá que a moto tem que ter o mata-cachorro, que o motociclista tem que ter o protetor do cotovelo, tem que ter o equipamento de proteção do joelho, já tem uma série de obrigações. Alguém respeita? É impossível você fiscalizar, a gente tem que ser sincero nisso, 1.300.000 motos. Dessas 1.300.000, 700.000 de motociclistas que usam da sua moto para poder trabalhar e ganhar honestamente seu sustento. Bom, e o que diz as empresas do setor? Elas são representadas pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia. Em nota, eles disseram que essa decisão da Justiça configura como um avanço para garantir os direitos da população da cidade e também das empresas do setor, além de ser um importante passo para que a atividade seja regulamentada na capital. Foi o que disse, então, as empresas do setor que estão nessa briga judicial, nessa disputa, desde o início do ano com a Prefeitura de São Paulo, para que as empresas possam oferecer o transporte de passageiros em moto. A principal informação é que esse transporte ainda é proibido aqui na cidade, essa atividade, até que a cidade tenha uma regulamentação, é o que determina a Justiça. Esse serviço só será liberado a partir do momento que as regras forem construídas pela Prefeitura. A gente segue acompanhando esse assunto. Volto com vocês. Valeu, Maju. O prazo está dado, a Prefeitura tem que recorrer e tem que regulamentar as duas coisas. Imposto está a regulamentação. O recurso é uma prerrogativa da Prefeitura. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Amanhã estamos de volta. Abraço, até amanhã. Valeu. Abraço, até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até 19h30. Muita informação, opinião e debate com a sua participação.
97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Você participa com os seguintes temas: quem foi o jogador mais importante da Ponte na primeira fase da Série C? 97102-1493. E para você que é bugrino, quem foi o jogador mais importante do Guarani na primeira fase da Série C? É a mesma pergunta, né? E o torcedor responde, portanto, o seu time sobre o seu time do coração. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas da Ponte para o programa de hoje. Diretoria da Ponte busca regularizar débitos com o elenco antes do início do quadrangular final. Marcelo Fernandes ganha o retorno de Lucas Cândido, mas não vai poder contar com Sérgio Rafael e Rodrigo Souza, que seguem em recuperação no departamento médico. Movimento através das redes sociais faz convocação para os torcedores comparecerem ao último treino antes do clássico que será realizado amanhã no Majestoso. CBF define Marcelo de Lima Henrique como árbitro do Derby 211. Ele será o terceiro clássico dele, terceiro clássico campineiro do árbitro Marcelo de Lima Henrique. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clássico na Série C. Entram para a lista de decisivos. Relembre outros. O ouvinte participa através de mensagens também a respeito dos assuntos que serão pautas no programa de hoje. Agora, pautas do Guarani. Após 3 dias em Sorocaba, delegação do Guarani voltou a Campinas na tarde de hoje e finaliza a preparação para o derby amanhã no Estádio Brinco de Ouro. Guarani divulga mais de 14 mil ingressos vendidos e tobogã esgotado para o derby 211. Ainda restam ingressos para os outros setores do estádio, incluindo a cabeceira norte, que será liberada gratuitamente no dia do jogo. Vetados do último jogo, Renan Castro e Dentinho ficam à disposição de Matheus Costa. Já Caio Melo dificilmente irá se recuperar a tempo. Com os retornos de Isaac e Cicinho, o desfalque de Alan Santos. Matheus Costa prepara equipe alviverde com 3 mudanças para o derby. Márcio Silva, Lucas Rafael e David Braz brigam pela vaga no sistema defensivo. E hoje entrevistaremos o doutor João Quiminazo, advogado que vai representar o Guarani do julgamento de amanhã. Inclusive, se você quiser acompanhar o julgamento, você vai acompanhar no YouTube da Rádio Bandeirantes. É só entrar no YouTube da Rádio Bandeirantes e você terá a participação aqui do Pedro Piscinato e também do Breno Beretta interagindo em tempo real com os votos dos magistrados que acontece no STJD, do julgamento que acontece no STJD do Rio de Janeiro. Então, entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pronto, é só isso. Você já estará acompanhando
o julgamento em tempo real. Deve acontecer, que são 7 pautas para serem debatidas. Começa às 10 da manhã, mas o julgamento do Guarani está programado por último. Então deve ser entre 2 e 3 da tarde aproximadamente, entre 14 e 15 horas. E no programa de hoje tem também as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Depois de passar a última terça-feira à espera de um acordo para reforçar o São Paulo por empréstimo de 4 meses, o atacante Marcos Leonardo trabalha agora nos bastidores, justamente ou juntamente com os seus representantes e advogados, com a possibilidade de buscar a rescisão por justa causa no Al Hilal. Com base em interpretações dos regulamentos da FIFA, o staff do atacante brasileiro acredita que está resguardado com a seguinte tese jurídica: caso não seja inscrito na Liga Árabe, o jogador, sobretudo um jovem estrangeiro, pode entrar na justiça contra o próprio clube para ficar livre, pois estaria sendo privado de exercer a sua principal função como profissional, entre outras palavras. Pauta 2. Entre o primeiro contato do Fortaleza com o técnico Martim Palermo e o fechamento do acordo entre as partes, passaram-se menos de 9 horas. A decisão, vista como fora da caixa, foi tomada de forma rápida pela urgência real e gritante de uma mudança nos rumos do time cearense na temporada. O ex-atacante ídolo do Boca Juniors chega para substituir Renato Paiva, demitido após 10 jogos à frente da equipe. Palermo assinou contrato com o tricolor até o final de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Resultado do julgamento do Bruno Henrique, nós vamos informar nesse programa e será uma das 3 pautas que o comentarista pode ou não escolher para comentar, tá bom? São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, boa tarde para você, amigo ouvinte que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Meu destaque inicial é que o Marcelo de Lima Henrique, árbitro carioca de 54 anos, vai apitar o Derby 211, o terceiro derby campineiro dele na carreira, e durante o Boletim da Ponte Preta eu trago mais informações sobre ele, Batista. 17h11. Quero dar um recado importante para você. É da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre lá tudo em peças mecânicas para os veículos nacionais ou importados e uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora para saber qual a loja mais próxima de você. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor.
Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes! E atenção, já já você saberá o que fazer para concorrer a 10 pares de ingressos para o derby. Ingressos do tobogã. Normalmente fazemos aqui sorteio de ingressos das cadeiras vitalícias, mas hoje a promoção é para ingressos para o tobogã. Ingresso para o tobogã já está esgotado, viu? Mas aqui serão 10 pares. Não são 10 ingressos, são 10 pares. Cada ouvinte ganhador leva 2 ingressos, que serão retirados aqui na recepção da Band amanhã, das 9 da manhã até a 1 da tarde e das 14h30 até as 17h30. Então são 2 horários para a retirada dos ingressos. Parte da manhã, começando às 9 e indo até a 1 da tarde, e o período da tarde, das 14h30 até as 19h30. Participe, já já você saberá como, mas uma dica, ó, vai entrando aí já, né, para garantir. Entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e faça a assinatura. É de graça, não paga nada. Seja assinante. Essa é uma condição para participar do sorteio. E já já você saberá o que fazer, né? Quais são as outras coisas que você tem que fazer para participar do sorteio de hoje. 17h14, mesa de áudio, Lucas Pessoa e ele também, hoje em dose dupla, né? Lucas Pessoa no áudio, manda o áudio para o FM 85,7 e também para todas as plataformas e opera concomitantemente o switcher. É o equipamento que corta a imagem e coloca bonitinha aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós. Manda aí um joinha para nós. Muito obrigado pela sua audiência. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. 17h15, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quinta-feira. Quem foi o jogador mais importante da Ponte na primeira fase da Série C? Sem dúvida alguma, Diogo Silva, goleiro. Quem foi o jogador mais importante do Guarani na primeira fase da Série C? Aí é uma pergunta um pouco mais difícil, no meu entendimento, de responder. Mas o momento que o Diego Torres entrou no meio-campo do Guarani, não foram todas as partidas que ele foi bem. Mas diante do início muito ruim do Guarani, eu acho que a entrada dele no meio-campo melhorou a qualidade do time. Batista. 17h16, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem.
também. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Edu Pinheiro. 1975, majestoso. A ponte com Carlos, Jair Pisserni, Oscar, Zé Luiz e Vulca, Geraldo e Valtinho, Brinda, Mosca, depois Zé Roberto, Valdomiro e Tuta, técnico Jorge Vieira. O Guarani com Sérgio Gomes, Mauro, Joãozinho, Amaral e Cláudio, Flamarion e Alexandre, Hamilton Rocha, Afrânio, depois Alfredo, Volney e Davi, o bom baiano. E o técnico, Zé Duarte. Público, 9.055. Os gols no segundo tempo. Mauro a 12 minutos, Volney aos 14. E não bastasse isso, aos 30 minutos, Tuta, ponta esquerda da ponte, foi expulso, dificultando mais ainda para Macacá. 19 de janeiro de 1975, majestoso, Ponte 0, Guarani 2. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo.
Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Dia 6 de setembro, além de ser o dia do grande derby campineiro, é o Dia Internacional do Sexo. E a Clínica Upman tem uma condição muito especial para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar seu desempenho e sua performance sexual. Para saber mais, ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Esporte em debate na Bandeirantes. 17h23, hoje até 19h30. Você participa com mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos, tá? Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. 971021493. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Batista, aqui é o Toninho de Sumaré, o Ponte Pretano. Eu voltei. Batista, eu tô torcendo por David Braz ser escalado, porque assim vai ficar mais fácil pra Macaca ganhar o jogo. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Batista, é difícil você destacar alguém no Guarani, né? Porque não tem nenhum craque, nenhum destaque esse time aí. O time tá jogando em conjunto mesmo. Teve alguns jogos que teve destaques diferentes, né? Que nem o Isaac, por incrível que pareça, nos últimos jogos aí foi um destaque. O Mirandinha ajudou muito também. O Brunão já chegou, deu uma parada aí, mas já chegou fazendo 2 gols. Diego Torres também teve partidas que se destacou. Eu diria que, por ser mais recente, o Isaac ajudou bastante nesses últimos jogos aí. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um. Mensagem de texto. Professor Evaldo. Gostaria de saber se o relator do julgamento do jogo do Guarani com a Anápolis será o Xandão. Não, não será o Xandão. Será a doutora Antonieta da Silva Pinto. Ela é pós-graduada em Direito Eleitoral pela Escola Superior de Advocacia de Recife, Pernambuco. E atuou como assessora especial da Secretaria Parlamentar e diretora jurídica na Assembleia Legislativa de Alagoas entre 2023 e entre 2014 e 2023. Portanto, já está há algum tempo, né, fora da Assembleia Legislativa de Alagoas. Mas ela será a relatora do jogo envolvendo o Guarani e Anápolis. E quem é a parte diretamente interessada no negócio? O CSA de Alagoas. CSA tem interesse que o jogo seja realizado novamente, porque o time do Anápolis já desmanchou o time. Guarani está com um time inteiro que disputou a competição, melhorou inclusive o time depois daquela derrota diante do Anápolis e está aí classificado para a segunda fase. Então, se o Guarani ganhar o jogo,
do time do Anápolis. Se o jogo for remarcado, o CSA escapa do rebaixamento e joga para o limbo, para o tacho do capeta, justamente o Anápolis. Então, com isso, não quero dizer, né, que vai ter algum efeito. É apenas uma constatação que a relatora trabalhou na Assembleia Legislativa de Alagoas entre 2014 e 2023, e ela que será, portanto, a relatora de um caso onde tem um terceiro interessado, que é um time de Alagoas. Boa tarde, faz 2 meses que vocês colocam na pauta diária o tema de promessa de acerto dos salários atrasados. Continuam acreditando em Papai Noel? Abraço, Marcelo. Não, ninguém acredita aqui em Papai Noel, né? O que nós estamos acreditando é que uma hora ou outra essa questão será resolvida. E ainda dentro dessa possibilidade de fazer o pagamento antes mesmo do derby, que será realizado no sábado. Hoje é quinta, portanto, depois de amanhã. Batistão, boa tarde. Pode cravar. Zagueiro titular junto de Rafael será David Braz. Informação quente de amigo lá de dentro. Disse que ele está bem fisicamente e treinou muito bem entre os titulares. Abraço, Mauro do Nova Campinas. Abraço para você, Mauro. Muito obrigado pela sua participação. Bem, daqui a pouco tem mais mensagens para você. Só continuar aí mandando, tá bom? Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. O Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista. Muito boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos dar uma olhadinha então no Fala Galera de hoje? Vamos lá. Quem foi o jogador mais importante da Ponte na primeira fase da Série C? Barbada, o goleiro Diogo Silva. Quem foi o jogador mais importante do Guarani na primeira fase da Série C? Aqui eu vou colocar 2 e depois eu vou eleger um. Para mim, o Guarani tomava gols intomáveis. Entre aspas. Tomava gols bobos, praticamente em todos os jogos. Depois que o Alan Santos voltou, o Rafael já estava no time,
não era ele o responsável, mas ele era prejudicado, não dava liga na zaga. Voltou Alan Santos, o Guarani passou a tomar gols tomáveis e não gols impossíveis de serem tomados. Gols absurdos. Então, diminuiu muito o número de gols tomados pelo Guarani. Então, Alan Santos é o primeiro. E no futebol, né, é mais ou menos igual a gestação. Se nós considerarmos a gestação como uma vitória, e é um momento sublime da vida de um ser humano, se nós considerarmos a gestação como uma vitória, o gol está para a vitória, assim como a relação sexual está para a gestação. Então, para vencer, tem que fazer gol. E para ficar grávida é natural, é um ato natural da vida. Tem que haver o namoro. Então, o Guarani passou a ganhar jogos e não ganharia jogos e não se classificaria, mesmo tomando menos, depois que entrou o Brunão. Olha aí a metáfora, a comparação, a analogia. Só se ganha jogo fazendo gol. E com o Brunão, o Guarani voltou a fazer gols. Portanto, esse para mim. E também, se não tiver um namorinho, não dá para ficar, né? Não dá para procriar, não dá para nascer aquele bebê lindo. Então, sem gol, não tem vitória. E sem um namorinho caprichado, com amor, não tem a multiplicação da espécie. Portanto, o Guarani teve 2 esteios, entre outros. Alan Santos diminuiu o número de gols, tomou menos, melhorou a performance defensiva e Bruno Santos passou a botar para dentro, sem nenhum trocadilho infame. E aí o Guarani passou a ganhar mais jogos. Resumindo, extraindo-se uma resultante, eu acho mais importante botar para dentro do que não tomar gol. Portanto, destaque de menção honrosa para Alan Santos e principal jogador do Guarani, depois que entrou mudou a história, Brunão, o cara do gol. 17h34. Tem um recado importante da Seara para você. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas, e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são um sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Atacarejo da região é o maior, é indiscutivelmente o Igatacado. E tem lojas em Campinas, Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ali ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e uma mega loja em Sorocaba.
Seara no Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bem, é o seguinte, se você é bugrino e quer ganhar um par de ingressos, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem uma senha. A senha, neste momento, está no rodapé da tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas durante todo o programa fica fixado lá no topo da página, onde o pessoal deixa comentários. O número do WhatsApp, o qual você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF, e lá também tem a senha que você vai mandar. Então mande nome completo, CPF e senha. Onde está a senha e o número do CPF? No canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aí você entra lá, seja assinante do canal, é de graça, não paga nada. E aí você pega o número do WhatsApp e também a senha e manda para o número que está lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nome completo, CPF e senha. 3 coisas. Nome completo, CPF e senha. São 10 pares. Não são ingressos individuais. Cada ganhador leva 2 pares, mas terá que retirar aqui na recepção da Band. Amanhã, das 9 até a 1 da tarde e das 14h30 às 17h30. São ingressos para o tobogã. Ingressos para o tobogã. Perfeito? Então você vai retirar esses ingressos. Repito o horário, das 9 até a 1 e das 14h30 às 17h30. Tem que trazer um documento. Documento que contém o seu CPF, tá bom? Participe e boa sorte para você. 17h39. Informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato tá chegando com o noticiário da Macaco lá do Alvinegro, do Derby 211. Diz aí, Pedrão. Fala, Batista. O elenco da Ponte Preta treinou hoje pela manhã no CT do Jardim Olinda, realizou a última atividade nesta semana no centro de treinamento. Isso porque toda a delegação da Macaca, assim que finalizou essa atividade no CT do Jardim Olinda, já foi para a concentração. Os jogadores já se concentraram para o derby do sábado. Amanhã a Ponte ainda realiza um último treinamento, treino que vai acontecer no estádio Moisés Lucarelli e que será aberto para a torcida pontepretana. O movimento Ponte Forte aí, que é uma união das torcidas organizadas da Macaca. Quem nos acompanha no nosso YouTube pode ver aí a convocação geral, a nota oficial que esse movimento Ponte Forte postou, convocando aí todos os torcedores a comparecerem ao último treino aberto da Ponte Preta antes do Derby 211. Vale lembrar mais uma vez, o Derby é uma partida de torcida única e por ser mando do Guarani, é claro, os torcedores da Macaca não poderão acompanhar de perto. Então esse movimento aí, Ponte Forte, fez uma convocação a todos os torcedores para estarem presentes amanhã no estádio Moisés Lucarelli para apoiar o time e desejar boas energias, mandar boa sorte aos jogadores antes do clássico do próximo sábado. E ontem eu trouxe a informação aqui que o Rodrigo Souza e o Sérgio Rafael não treinaram com o elenco ainda ontem pela manhã e eles são desfalques confirmados. Tanto o Rodrigo quanto o Sérgio Rafael não ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes, acabaram não se recuperando
a tempo do clássico do próximo sábado. No lugar do Rodrigo Souza, quem deve jogar é o Léo Oliveira. O Rodrigo Souza, é claro, desde a chegada do Marcelo Fernandes, assumiu a titularidade, titular absoluto no meio de campo da Macaca, e agora, por ser desfalque, o Léo Oliveira deve assumir a vaga dele. Na zaga, o técnico ainda estuda algumas possibilidades, ele observa o Simon, também o Edson, para ver quem substituirá o Sérgio Rafael. E uma boa notícia para a torcida da Ponte Preta: o Lucas Cândido, que tempos atrás havia sofrido uma lesão no pé, treinou normalmente essa semana, mais um jogador que fica à disposição, e o Jé também está 100% recuperado de uma lesão no pé que ele teve, não enfrentou Londrina na última rodada da primeira fase. O Jé é mais um jogador confirmado da Macaca para o clássico, para o Derby 211. Esse derby que será apitado por Marcelo de Lima Henrique. Ele é carioca, ele é do Rio de Janeiro, nasceu em Arraial do Cabo, porém, Batista, ele é federado pela Federação Cearense. Ele é natural do Rio de Janeiro, mas é federado pela Federação Cearense. E ele já apitou 2 derbys. Ele apitou o Derby 201, que foi no Moisés Lucarelli, 0-0, válido pela Série B de 2021, e também apitou um outro derby também no Moisés Lucarelli, o Derby 204, aquele que a Ponte Preta ganhou por 1-0, gol do Fecim, também pela Série B de 2022, e agora vai apitar o seu primeiro jogo na Série C, Batista. Bom, são 17 horas e 42 minutos. Vou acionar os comentaristas, mas antes eu quero falar da Aroma das Ervas. Sabe, aquele aroma que invade a casa inteira e abre o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso de comida boa. Olha, dá realmente até água na boca. Então, esse é o toque especial que você terá usando o Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, e tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. São combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Muitas pessoas não podem consumir sal, mas nem por isso devem ficar privadas, devem ser tolhidas de sentir um sabor gostoso da comida. E foi pensando nisso que a família Sato desenvolveu essa linha de temperos sem sal, especialmente para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. E está presente em 14 estados brasileiros. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato. E o Sato filho, que é o Glauco Sato. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. São 17 horas e 45 minutos e a ICH falando da Ponte Preta Macaca, que se prepara para enfrentar o Derby 211. E a ICH, esse derby tem favorito? Depende da diretoria da Ponte.
Eu espero que dentro do campo tudo esteja blindado, como aconteceu até agora. Estou falando da falta de pagamento de salários. Agora, se a Ponte for para esse derby sem resolver o problema dos caras, o Guarani tem mais chance de vencer. Time por time são muito parecidos. Por exemplo, eu acho que a Ponte tem problema na zaga, o Guarani também tem. Meio campo, tem uma situação de volta do Isaac. Tomara que isso aconteça para o Guarani. E na Ponte existe uma incerteza aí, né? Quem vai jogar com o Elvis no meio campo? Vai ser Lucas Cândido, Léo Oliveira e Luiz Felipe com o Elvis? Ou o Serginho vai começar o jogo? Porque lá na frente o Toró e Gé me parece caçapa cantada. Então essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida se tudo tivesse dentro dos trilhos ou sobre os trilhos. Então tudo isso são componentes para mim que determinam como é que esse elenco da Ponte vai reagir e o elenco do Guarani vai reagir. O Guarani está com tudo em ordem, tirou o time daqui, não é? Recebeu reforços, diferente da Ponte. A Ponte não recebeu reforços, perdeu jogadores e tem aí o problema dos salários atrasados. Então, portanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, depende da diretoria da Ponte. Se ela cumprir aquilo que ela prometeu antes de sábado, aí a coisa fica extremamente equilibrada, Batista. E para você, Tigrão, a mesma pergunta, né, sobre favoritismo. A Ponte fez a melhor campanha, indiscutivelmente. Mas o quadrangular são dois aspectos. Primeiro, derby. Segundo, quadrangular, todo mundo fala que na Série C o quadrangular é um outro campeonato. Então, apesar do Guarani mandar o jogo no Estádio Brinco de Ouro, existe favoritismo nesse derby 211 ou não? Existe. O Guarani é o favorito. Não vou aqui me furtar dizer isso. Você está perguntando antes da bola rolar. Ser favorito implica dizer que ele vai ganhar o jogo? Claro que não. Claro que não. O jogo tem muitas histórias aí de um em crise, o outro voando, e o em crise ganhou e vice-versa. E é um clássico. E clássico é clássico e vice-versa. Como diria o poeta Jardel, do Grêmio. Clássico é clássico e vice-versa. Agora, eu não posso me furtar a responder a sua pergunta. Sei que tem gente que vai ficar brava comigo, tem gente que vai ficar feliz. Mas eu não posso responder como torcedor. Ou responder para deixar um feliz e o outro triste, ou o contrário. Não, estou respondendo pelas minhas convicções. 20 mil pessoas estarão empurrando o Guarani para cima da Ponte. 14 mil pessoas empurraram a Ponte para cima do Guarani no Moisés Lucarelli. Foi 1-1. Detalhe, a Ponte tem melhor campanha. E essa melhor campanha foi suficiente para ela ganhar o jogo do Guarani no Moisés Lucarelli? Não. O jogo foi 1-1. Agora, todo aquele apoio maciço, aquele apoio popular que a Ponte teve e não ganhou o derby, o Guarani vai ter a seu favor. E concluo para dizer o seguinte: com relação ao derby da fase de classificação, o Guarani ficou mais forte e a Ponte ficou mais fraca. De lá para cá, a Ponte perdeu jogadores importantes, alguns titulares absolutos. Maguinho, que estava no jogo, Emerson Santos, que estava no jogo, Dudu, que estava no jogo, entre outros. E o Guarani se reforçou e trouxe mais gente. Então vamos lá. Se a Ponte mais forte, com a torcida a favor, não ganhou. Se agora a Ponte mais fraca e com a torcida contra ela vai ganhar, pode ganhar. Mas antes do jogo, a Ponte perdeu jogadores e o Guarani ganhou jogadores. O Guarani tem a torcida a seu favor. O Guarani está com o salário em dia e a Ponte com tudo atrasado. Resumindo,
Eu estou botando na balança todas as componentes pré-jogo que eu tenho. E por elas, o Guarani é favorito. Na teoria. Na prática, tudo pode mudar em 30 segundos. 17h51. Ó, minha gente, deixa eu falar com vocês sobre um negócio. O negócio é o seguinte: se você gosta de mesa cheia, risada alta, comida de verdade e cerveja trincando de gelada, o seu lugar é no Boteco do Fortão. Tem unidade no São Quirino, no Nova Campinas, em Paulínia, e agora também o Botequim do Fortão, pertinho do Liceu. E em breve inaugura no Mercadão de Campinas. E olha só, também tem almoço todo dia, com muitas opções para você comer bem, e toda quarta e sábado tem aquela feijoada completa. Imperdível, a melhor versão desse clássico brasileiro. E para o seu happy hour, porções generosas, comida de verdade e o mais famoso torresmo de Rolo de Campinas. Segue lá no Instagram, @Boteco do Fortão, e já combina com a galera. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia de amigos, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Boteco do Fortão. 17h53. Breno Beretta, informações do Guarani Bugre, que se prepara para o Derby 211, é o mandante. Alô, Breno, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Primeiro deixa eu atualizar a respeito de ingressos, porque o Guarani divulgou por volta das 3 horas da tarde a quantidade de ingressos que já foram vendidos para o derby do próximo sábado. O Guarani anunciou que 14 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Isso até às 3 horas da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, estive lá agora há pouco, gravando uma matéria especial amanhã que vai ao ar na tela da Band. E tinha muita gente, viu, Batista? Desde o momento que eu cheguei, quem tá vendo no YouTube tá podendo acompanhar aí o banner que o Guarani divulgou nas redes sociais. 14 mil ingressos já vendidos de forma antecipada e o tobogã inferior também já terminou, ou seja, já está esgotado, não tem mais ingresso para o tobogã inferior. Eu vou passar aqui de novo qual é a capacidade total de todos os setores, já falava ontem, até na audiência rotativa do rádio. Na parte inferior do tobogã, que já terminou, 2.546 ingressos. No tobogã, que já terminou também, 5.564 ingressos. Faltam ingressos para quais setores? Cabeceira Sul, que é a cabeceira de entrada, 5.333 a capacidade. A cabeceira Norte, que vai abrir para o torcedor comum a partir de sábado, poder trocar por ingresso, porque é o único setor do estádio que o torcedor pode comparecer de forma gratuita, mas o sócio campeão está fazendo check-ins. A cabeceira Norte, que é a do placar, 3.154 a capacidade. Camarote, 301 torcedores e a vitalícia, 3.682. Capacidade total do Brinco, 20.580. Qual que é a expectativa? Que os ingressos sejam esgotados até o próximo sábado. Eu fiz um levantamento, aliás, pedi para o Edu Pinheiro fazer esse levantamento, né? Até dizia ontem aqui na Rádio Bandeirantes, a respeito de públicos em derbys. E vou passar aqui o levantamento que o Edu Pinheiro fez. Olha, no século XXI, Batista, o maior público em derbys foi no Brinco, no dia 4 de fevereiro de 2001. 19.006 pessoas para um jogo placar que foi Guarani 2, Ponte Preta 1.
2001. Maior público em Campinas em derby. Foi em 30 de janeiro de 1980. 30 de janeiro de 80. Qual foi esse público? 34.222 torcedores. Esse jogo foi no Brinco. Guarani 0.1, gol de Osvaldo. O maior público da história foi no estádio do Pacaembu. Aquele 2-0 para o Guarani, 38.948 público no dia 3 de junho de 1979. O maior público em derbys no Majestoso, dia 27 de fevereiro de 1977. Ponte Preta 1, Guarani 3, o placar final, e o público 31.970. E o maior público esse ano em Campinas, vale lembrar que foi Ponte Preta 1, Guarani 1, foi derby também, dia 2 de agosto de 2025, 14.004 torcedores. Ou seja, vai bater o maior público do ano em Campinas, que tinha sido no derby do Majestoso, porque 14 mil ingressos já foram vendidos até às 3 da tarde. Lembrando, como disse o Edu, que na primeira informação, o maior público do século XXI é somente em derby. Maior público do século XXI é o público de 19.006 pessoas, no dia 4 de fevereiro de 2001, Guarani 2, Ponte Preta 1, ou seja, poderemos ter a quebra de recorde de público no século XXI também, neste derby de sábado, marcado para 5 da tarde, no Brinco de Ouro, Guarani e Ponte Preta. Falando sobre o time, já a gente vai conversar ao vivo com o Dr. João Quiminazo, para falar a respeito do julgamento que o Guarani tem amanhã, né? Foi o Guarani que entrou com um pedido. Todo mundo se lembra, né, daquele jogo contra o Anápolis, que o Anápolis venceu por 2-0. Mas antes, falando sobre o time do Guarani, né? O técnico Matheus Costa hoje comandou o último trabalho em Sorocaba. A principal dúvida está na zaga. Quem que ele vai colocar no lugar do Alan Santos? Quais são as opções? A gente está vendo as imagens, quem acompanha no YouTube, Guarani lá em Sorocaba, né? Guarani descendo do ônibus, os jogadores treinando lá em Sorocaba. Amanhã tem treinamento no Brinco. Treinamento à tarde, será o último treinamento antes do derby. Agora, falando sobre essa preparação que o Guarani teve em Sorocaba, né? Quem será o substituto do Alan Santos? A gente só vai saber momentos antes do jogo. O David Braz, pelo que eu sei, treinou normalmente, é a principal opção para jogar ao lado do Rafael. Ele foi contratado para isso. Ele não joga desde fevereiro, ele atuava pelo Mirassol, poucos jogos pelo Mirassol, se eu não me engano, 6 jogos, e o David Braz pode começar entre os titulares no próximo sábado. Quais são as outras opções? O Cadi, que é volante, ele pode atuar improvisado como zagueiro, ele tem características de zagueiro. A gente vem falando isso desde quando ele chegou, pelo futebol dele apresentado. Então é mais uma opção. Qual a outra opção? O Márcio Silva, que vem ficando no banco de reservas. Eu acredito que não vai fugir dessas opções. Até porque outra opção, vamos supor, o Lucas Rafael, nem no banco vem ficando, então não vai surgir entre os titulares num jogo tão importante como esse. Nas demais posições, o Matheus Costa tem o elenco todo à disposição, ou seja, não deve ter nenhuma novidade fora a zaga. No ataque, tem o Dentinho, que é reserva, se recuperando de um entorse no tornozelo, mas ele deve ficar à disposição. O Renan Castro tinha sentido uma fisgada naquele jogo que ele atuou diante da equipe, eu não estou lembrando, acho que diante do Confiança, né, que ele atuou. Foi diante do Confiança e nesse jogo ele sentiu uma fisgada e nessa partida ele ficou de fora depois do jogo contra o Tombense, mas pode também pintar entre os reservas, né? E o Caio Melo pode ser liberado, ele já vem há algum tempo ficando de fora por conta de contusões. O Caio Melo é um dos jogadores que também pode ficar à disposição do técnico Matheus Costa para esse jogo tão importante, 5 da tarde no próximo sábado contra a equipe da Ponte Preta. Quer comentar um pouquinho a respeito do time, a respeito de ingressos, Batista? E já entrevista exclusiva com o João Quiminazo, advogado do Guarani.
Eu vou acionar os comentaristas, mas antes uma informação, né? Falei agora há pouco, o ouvinte está participando para concorrer a ingressos do tobogã. É tobogã inferior, tá? Não é o tobogã superior, é tobogã inferior. Então entre agora no canal de vídeos, lá tem um número de WhatsApp e uma senha. Se você quiser concorrer a um par de ingresso, não é ingresso individual. Cada ganhador leva 2 ingressos para tobogã inferior. Serão 10 ganhadores. Cada ganhador leva 2 ingressos que serão retirados aqui na recepção da Band amanhã, das 9 até 1 da tarde e das 14h30 até às 17h30. E tem que trazer um documento que contenha o CPF para provar que realmente você ganhou. Então tá combinado? Tobogã inferior, 10 pares de ingressos. Cada ganhador leva 2 ingressos. Tem que entrar no canal de vídeos, lá você vai observar. Neste momento está na tela, mas durante o tempo inteiro do programa fica fixado lá onde o pessoal deixa comentários, lá no chat. O número de WhatsApp, e tem que ser aquele número, porque é um número exclusivo para sorteios. Não é o número que você manda mensagem para ir para o ar, não. É um número exclusivo para sorteios. E lá também tem a senha para você colocar. É importante colocar também a senha. Nome completo, CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha para participar. Você sabia que é possível participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Sínvia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Mais de 30 mil pessoas já participaram, com confiança, com segurança, e ajudaram a tornar os genéricos uma realidade acessível em todo o Brasil. Esses estudos, chamados de bioequivalência, são aprovados pela Anvisa. Eles comprovam que o genérico age no corpo da mesma forma que o medicamento de referência das farmácias. Ao participar, você terá acompanhamento médico especializado e exames gratuitos, recebendo ao final uma remuneração pelo seu tempo dedicado à pesquisa. Quer saber como participar? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Vou repetir. Acesse pesquisacampinas.com.br. É fácil. pesquisacampinas.com.br. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Rádio Bandeirantes. 18h05. Começo com você, Tigrão Guarani, que tem um probleminha aí na defesa para montar o time que enfrenta a Ponte no Derby 211. Como você projeta o time do Guarani, Tigrão? Bom, depois de todas as informações recebidas e de todas as reflexões que fizemos e de todas as opções que analisamos, a única dúvida do Guarani com relação ao time que vem se apresentando, que vem jogando, chamado time base, é o Alan Santos, que está fora, capitão do time.
Olha para lá, olha para cá, noves fora, contratação de última hora, inscrito no BID, treinou e treinou bem. Então o Guarani vai ser o mesmo time que a gente conhece, que vem jogando, que todos sabem qual é, com o David Braz formando a dupla de zaga com o Rafael. Nas demais posições, essa é a dupla de zaga, Cicinho do lado direito, o Emerson Barbosa do lado esquerdo. Aí o meio vai ter o Kelvin, o Isaac e o Diego Torres. E uma dianteira de Mirandinha, está em condições de jogar. Também a presença do Bruno Santos e do menino, do Cauê Jesus. Esse é o time do Guarani, com uma plataforma tática de 4-4-2 com variações para um 4-3-3 e não vai sair disso, Batista. O titular da zaga no lugar de Alan Santos será David Braz. E para você, CH, projete aí o time do Guarani, CH. Tá bem simples de projetar, Batista. Eu acho que não tem muito o que fugir do time titular que vem, ganha do corpo, entrosamento. Eu acho que o Matheus tem sido coerente nesse aspecto, né, de ter que estar repetindo, agora pode repetir mais o meio campo, né, que o Isaac está de volta. Eu não vejo maiores modificações. E na zaga, Batista, não é o que eu faria, mas eu não vou colocar aqui como errado. Isso é uma questão de preferência e opinião. Mas vai jogar o David Braz, provavelmente, não é? O restante não tem maiores segredos. Cicinho volta na lateral direita, acredito, né? Então o time do Guarani vai bem forte para esse jogo, não é? Resta saber só como é que vai ser o comportamento do time no segundo tempo, né? Todas as vezes que o Matheus mexe no time, o time cai de produção. Tecnicamente o Guarani não tem, até o presente momento, tem aí gente chegando, um elenco mais robusto, tecnicamente falando. Mas eu não acredito em nenhum tipo de surpresa. E se o David Braz jogar, também não é surpresa. Eu acho que todos os companheiros, eles opinaram com um alicerce, com lógica, não é? Repito, não seria a minha opção, mas eu acho que não está errado. O treinador conhece o jogador, o diretor de futebol, o Elano. Então, eu acredito no bom senso deles, né? De contratar e de colocar para jogar, caso ele jogue, um atleta que tenha minimamente condições. É mais ou menos por aí, Batista. 18/9, há 30 anos, a Cortag entra em campo com uma missão clara: ajudar a transformar o setor da construção com soluções práticas, inovadoras e sustentáveis. Assim como no futebol, nosso sucesso é o resultado de dedicação, planejamento e muito trabalho coletivo. Por isso, criamos produtos que fazem a diferença no dia a dia dos profissionais da construção, contribuindo para resultados mais eficientes em todas as etapas da obra. Investimos no desenvolvimento sustentável, respeito ao meio ambiente e práticas limpas em todos os nossos processos, seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento. Conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Bandeirantes. Seguindo o bebê. Bom, Batista, amanhã tem julgamento, e julgamento importante envolvendo o Guarani. Como eu disse agora há pouco, né, julgamento marcado para o Rio de Janeiro. E quem vai falar com a gente é o doutor João Quiminazo, que é o advogado do Guarani, vai representar o Guarani no Rio de Janeiro, referente ao pedido de anulação do Guarani na partida entre Anápolis e Guarani, válida pela 13ª rodada da Série C. O Guarani alega erro de direito,
afirmou que o adversário teria atuado com 12 jogadores em campo por um período no segundo tempo, que realmente aconteceu, a gente fez o jogo, eu até citei quando isso aconteceu aqui na Rádio Bandeirantes, e o jogo terminou 2-0 para o time goiano. Agora, quem mais está interessado nesse julgamento? O CSA, que caiu para a 4ª divisão do futebol brasileiro e agora quer empurrar para baixo o time do Anápolis. O João Quiminazo já tem condições? Já está na nossa escuta, Batista? Sim. Doutor João Quiminazo, um abraço para você, prazer tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado o convite aqui na Rádio Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse qual é a expectativa do Guarani no julgamento de amanhã, pelo seguinte, porque inicialmente, é claro, até o torcedor do Guarani gostaria que esse jogo fosse anulado. Agora, pela situação do Guarani classificado, e o Guarani já tem um derby, jogo importante no próximo sábado, eu imagino que tanto o Guarani quanto a torcida não está querendo que o Guarani faça uma nova partida contra o Anápolis. Qual que é a expectativa do Guarani e do departamento jurídico? Boa tarde, é um prazer falar com vocês, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O Guarani ele pesa muito para que seja feita justiça nos casos práticos, e esse é um caso de um erro de direito inquestionável, no qual o Anápolis jogou com 12 jogadores, o 12º jogador acabou interferindo de alguma forma na partida, e espera-se que seja cumprido o que diz o CBJB, em que pese isso poder trazer uma série de transtornos não só para o Guarani ou para o derby de Campinas, mas para toda a Série C. Porque se for anulada essa partida e diante da possibilidade de modificação de posicionamento de classificação do Guarani, pode alterar todo o quadrangular e talvez tenha que suspender a Série C nesse próximo final de semana. A gente chegou a discutir aqui, doutor João Quiminazo, para falar a respeito dessa situação, né? Que seria uma interferência, na verdade, pelo que a gente leu no regulamento, esse tipo de situação, se tivesse mudado o resultado do jogo, vamos supor, tivesse 0-0, aquele jogador que não saiu da equipe do Anápolis deveria ter saído e acabou até participando daquele escanteio momentaneamente do jogo. Se tivesse 0-0, aí tudo bem, eu acho que seria realmente esse tipo de situação. Mas como o jogo foi 2-0, até para você explicar para quem é leigo nessa situação, né? O jogo foi 2-0, não alterou no resultado final, alterou de uma certa forma um tempo do jogo. Saiu o gol do Guarani, teria sido 2-1. Não alteraria o resultado final do placar. Isso muda alguma coisa? Bom, essa é uma ótima pergunta. E nós temos que partir da premissa de existir ou não a irregularidade. A partir do momento que existe uma irregularidade, deve haver uma sanção. E a irregularidade aí é atuar com 12 atletas. E o que de fato aconteceu. Se esse atleta interferiu no resultado da partida ou não, é algo que nós nunca vamos saber. Porque ainda que ele tivesse evitado um gol pontual, que ele tivesse feito um gol, seja lá o que for, o jogo transcorreria e nós não saberíamos o resultado final da partida. Então, se esse atleta não tivesse no campo naquele momento, não tivesse cortado o escanteio e o Guarani tivesse feito a 2-1, quem garante que o Guarani não pudesse ter empatado aquela partida ou até virado? Do mesmo modo que ninguém garante que talvez o Guarani tivesse feito 2-1 e o placar permaneceria 2-1, ou até o Anápolis conseguiria ampliar. Então, a gente trabalhar com suposição, a gente não vai conseguir, talvez, em nenhum momento, comprovar a existência de fato do erro de direito. O erro de direito ocorre quando uma regra clara ela não é cumprida. E atuar com 12 atletas é o descumprimento da regra básica do futebol. Se tira a paridade de competição, e é isso que o Guarani sustenta. Batista ao vivo conosco, doutor João Quiminazo, que estará representando o Guarani no julgamento marcado pelo STJD por conta daquele jogo Anápolis e Guarani. Batista. Sim, muito bom ouvir aqui o doutor João Henrique Quiminazo, que é mestre em Direito Esportivo, professor
tem profundo conhecimento da matéria. Mas é o seguinte, eu estou percebendo aqui que alguns torcedores já estão querendo que o Guarani abra mão desse processo. Estão entendendo que se tiver que marcar nova partida, será prejudicial ao time do Guarani, que está embalado na competição e tem aí um derby pela frente. Primeiro, muito obrigado por atender aqui a reportagem da Rádio Bandeirantes, doutor Henrique Minazzo, e também respondendo essa pergunta. Se o Guarani quiser retirar a ação nessa altura do campeonato, julgamento marcado para amanhã, começando às 10 da manhã. É possível retirar essa ação ou não? Hein, doutor João Henrique Minazzo? Batista, é um prazer falar com você. Só fazer uma pequena correção. O julgamento foi antecipado para as 9, tá? E eu entendo o torcedor bugrino, de fato, essa apreensão de se vai ter ou não vai ter o derby, eu acho que não é saudável para ninguém. O Guarani, se ele quiser, ele até tem o direito, ele até pode pedir o cancelamento, a desistência do pedido de impugnação, mas acho que isso criaria um precedente horroroso para o próprio clube e para o próprio futebol, mas é uma decisão da diretoria. Eu entendo que o tribunal deva julgar isso daí, independente do resultado que venha. Acho que o tribunal perdeu um pouco a mão ao não ter marcado esse julgamento antes, porque é uma partida ocorrida, se eu não me engano, no dia 20 ou 21 de julho. Então, o tribunal demorou quase que 40 dias para marcar esse julgamento e agora ele tem um grande problema para resolver. Colocar os comentaristas para entrevistar, fazer as perguntas ao doutor João Henrique Minazzo. Começo com você, Tigrão, a sua pergunta, por favor. Bom, daqui a pouco o Tigrão faz a pergunta, você CH, a sua pergunta ao doutor João Henrique Minazzo. Doutor, boa noite. E eu não estou insinuando nada, eu só quero saber a sua opinião. A relatora do caso será Antonieta da Silva Pinto. Ela é pós-graduada, tem aqui uma série de situações que profissionalmente a recomendam, mas ela é de Alagoas, a parte mais interessada nesse caso. Qual a sua opinião a respeito, doutor? Boa noite. Boa noite. Já fui questionado sobre esse tema, recebi diversas mensagens nesse sentido, e eu acredito que a relatora ela é capacitada para apreciar o processo. Não sei se o Anápolis, que é parte interessada no processo, pode alegar uma eventual suspeição da relatora. Se alegar, isso vai ser avaliado ali na própria sessão, mas eu acredito que ela vai fazer o julgamento de forma transparente, com lisura e sem nenhum tipo de tendência. Oi. Fala, Tigrão, a sua pergunta, por favor. Um abraço, viu, doutor João? Grande abraço. Um abraço, Tigrão. Muito obrigado por estar nos atendendo aí. O tema é muito polêmico, muito complexo. E quando o Batista falou a respeito de desistência da ação, pergunto para o senhor. Aliás, eu tenho mais uma, vou fazer duas em uma. O Guarani desistindo da ação, caso seja uma estratégia que, agora não interessa mais. Teria que ter julgado antes. Muito bem. O fato de ter um terceiro interessado que também entrou com um pedido de reavaliação, e coincidência ou não, o CSA caiu sábado. Um caso que estava esquecido, aí eu nem imaginei que ia ter julgamento mais. Aí o CSA cai sábado, terça-feira é feito o agendamento e para sexta. Quer dizer, foi rito sumaríssimo em algo que estava engavetado. Não estou dizendo que estava arquivado, mas estava ali todo mundo sentando em cima. A equipe do CSA ingressou como terceira interessada, pedindo prioridade no julgamento pelas informações que eu tenho, pedindo o agendamento que entrasse na pauta. Pergunto para o senhor.
mesmo que o Guarani desista da ação, pelo fato de existir o terceiro interessado, o julgamento não deve transcorrer normalmente, ou a desistência do Guarani já praticamente encerraria o julgamento, que nem iria acontecer. Essa é a primeira. E a segunda, eu estou sentindo o senhor não convicto, mas eu estou sentindo o senhor muito seguro de que o erro de direito é indiscutível. Então, sendo a relatora de Alagoas ou da Lua, sendo a Federação Alagoana forte, com muito prestígio ou não, isso são apenas elucubrações. Mas eu sinto no senhor, que é um especialista e fala com muita segurança, uma certeza de que, independente de ter interferido ou não, de que está caracterizado o erro de direito. A minha percepção está correta? São duas observações. Primeiro, com relação ao terceiro interessado, e com relação a essa minha observação da sua convicção de que o erro de direito, independente de alguém ser forte ou fraco, da relatora, de poder haver isso ou aquilo, essa ou aquela insinuação, mas o erro de direito está caracterizado e, se for aplicada a legislação, a partida será remarcada. Está certa a minha percepção com relação à sua segurança com relação a isso? Tigrão, ótimas perguntas. Eu vou começar pela segunda. Eu não tenho a menor dúvida, do ponto de vista jurídico, de que nós temos aí caracterizado um erro de direito. Inclusive, sempre que eu dei aulas, ou sempre que qualquer professor dá aula para explicar o típico erro de direito, o principal exemplo utilizado é jogar com 12 jogadores. Isso é inquestionável. A dúvida que se levanta em alguns momentos é se esse 12º jogador interferiu ou não no resultado desportivo. E nesse caso concreto, eu não tenho dúvida de que ele interferiu também no resultado desportivo, porque ele participou de um lance de ataque crucial do Guarani, cortando um escanteio no momento em que o Anápolis tinha 12 jogadores. Se esse atleta tivesse naquela situação, que é o atacante que está lá no meio do campo no escanteio, e não participasse do lance, mesmo assim tendo que ele interferiu no jogo, mas até admito a tese de não participação. Mas a partir do momento que ele corta um escanteio, ou seja, elimina uma chance clara de gol do Guarani, eu não tenho a menor dúvida de que ele participou. E acho que a briga amanhã no julgamento vai ser nesse sentido. Muito provavelmente o Anápolis vai alegar de que ele não tenha interferido no resultado, porque foi 2-0, e ainda que tivesse saído um gol, seria 2-1 a partida e o Guarani teria perdido o jogo, e eu entendo de modo diferente. Por isso a minha tranquilidade e a minha convicção. Mas óbvio que essa minha tranquilidade ela tem que ser passada para o tribunal para que entenda dessa forma ou não. Sobre a primeira pergunta do processo estar praticamente aí arquivado não, né? Engavetado, que foi a expressão que você usou. E aí o CSA é rebaixado, ingressa como terceiro interessado e é marcado o julgamento. Eu tenho para mim que o julgamento foi marcado porque ele teria que ocorrer antes do quadrangular final, porque senão, de fato, daí o pedido de impugnação de partida, ele perde objeto. E entendo ou imagino, e também não estou fazendo nenhuma afirmação, mas é uma opinião, uma sensação minha, de que o tribunal estava aguardando o desenrolar do campeonato para que esse julgamento, entre aspas, não precisasse acontecer. Ou seja, o Guarani classificado ou eventualmente não classificado e o Anápolis não rebaixado e não dependendo desse resultado, porque daí o pedido de impugnação talvez poderia perder o objeto. Mas do cenário de que nós temos hoje, se a partida for anulada, o jogo for refeito, e dependendo do resultado da partida, muda tanto a classificação do Guarani no campeonato como o clube que vai ser rebaixado. Porque se o jogo é refeito e o Anápolis ganha de 3-0, o Guarani cai para a 8ª colocação. E muda a chave, muda
os jogos, o pareamento dos jogos. Ou se o Guarani ganha, ele pode avançar uma ou duas posições e também mudar ou a ordem dos jogos ou a chave. Então, acho que o tribunal, por essa demora, criou um grande problema para decidir. E o meu grande receio no julgamento de amanhã, o que eu vou ser muito sincero para tranquilizar o torcedor bugrino também, é que talvez a justiça não seja feita para que não se tenha que mexer no campeonato como um todo. Ou seja, o tribunal encontra aí uma decisão meio que salomônica para não anular a partida e não interferir no quadrangular. É uma possibilidade que nós, dentro do Guarani, nós trabalhamos. Mas óbvio que nós temos que acreditar que o julgamento vai ser feito com base no CBJD, no que diz a legislação. Doutor Quiminazo, Pera aí, Batista. Só porque o tema da primeira pergunta, o doutor respondeu claramente, mas ficou só um item pendente. A desistência, o senhor vai lá amanhã e desiste da ação, formalmente, pelo fato de ter também formalmente envolvido no processo um terceiro interessado, caso o CSA. Isso, pelo terceiro interessado, mesmo que ocorra a desistência do Guarani, o julgamento em função disso, do terceiro interessado, mesmo o Guarani desistindo, ele vai transcorrer normalmente ou não? Entendo que se o Guarani desistir e o juiz aceitar a desistência, a relatora aceitar a desistência do Guarani, o fato do CSA ter se habilitado no processo como terceiro interessado não é o fundamento necessário para que o julgamento ocorra. O CSA, nesse caso, estando como terceiro interessado, ele não interfere no julgamento, ele pode até talvez fazer uso da palavra na sessão para apresentar os seus pontos, mas o pedido é do Guarani, então o Guarani tem essa autonomia para desistir. Doutor Quiminazo, uma curiosidade e também uma pergunta. A curiosidade eu nunca assisti, aliás, amanhã, pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, o ouvinte terá a condição de acompanhar em tempo real o que estiver acontecendo lá no tribunal. Então a curiosidade é, como é que funciona? É sustentação oral ou a peça é entregue lá através, né, de um calhamaço de papel lá para os magistrados? É sustentação oral ou não? E também se existe lá um aparato de vídeo para mostrar os vídeos, áudios e etc. E a pergunta é, cabe recurso? Vamos imaginar que o tribunal resolva punir somente o árbitro. Como tem um terceiro interessado, que é o CSA, cabe recurso nesse caso aí ou não? Batista, vamos lá. Primeiro, pela curiosidade. Quando do momento da entrada do pedido de impugnação de partida, ele é feito de forma escrita, então, nesse momento foi enviado o calhamaço de papel que você disse, e isso já está lá no tribunal instaurado o processo. Na sessão de amanhã, é oportunizado o uso da palavra tanto para o Guarani quanto para o Anápolis, pelo período de 10 minutos, para que reforce os argumentos ali e tente convencer tanto a relatora quanto os demais auditores dos fundamentos ali que foram expostos por escrito. Há todo esse aparato também para apresentação de vídeo, de áudio, enfim, de novas provas ou de provas que sejam importantes para o julgamento. Então, o julgamento, a cronologia basicamente é essa. É instaurado o julgamento, é feito um breve relatório do caso, aberto a palavra para os advogados e depois os auditores eles vão debater e proferir o voto. E sobre doutor, a possibilidade... Sua sustentação oral vai ser presencial ou remota, online? A minha vai ser remota. Remota. O senhor não vai para o Rio, então? Eu não vou para o Rio, até porque o julgamento ele acabou sendo marcado muito em cima, a logística é complicada, então a gente acabou optando fazer de forma remota.
E o senhor acha que existe a possibilidade, sua sensibilidade, nós estamos a poucas horas do julgamento. Estamos aqui a 14 horas do julgamento, 15 horas. Existe a possibilidade do Guarani desistir da ação ou o senhor descarta formalmente essa possibilidade? Olha, eu estou preparado para o julgamento. Eu, enfim, estudei o caso, estou até aqui com mais algumas coisinhas para estudar e eu vou me manter preparado para o julgamento. Se em algum momento eu receber algum comunicado do Guarani no sentido de tentar desistir do processo, eu vou acatar. Vamos lá, CH, sua pergunta ao doutor João Henrique Quiminazo. Doutor, eu tô com um parágrafo aqui, o artigo, na verdade, 259, do parágrafo único do CBJD, e eu li e eu tenho uma interpretação, quero que o senhor concorde ou o senhor discorde, pode ficar à vontade, porque eu não tenho convicção, não sou advogado. E diz aqui o artigo 259, a impugnação de partida em razão de erro de direito relevante pelos árbitros somente terá lugar quando, adicionalmente, tal erro tenha gerado consequências relevantes capazes de impactar diretamente o resultado da partida. A interpretação que eu faço, eu quero que o senhor me corrija ou não, que o erro de direito por si só não caracteriza a anulação do jogo. O que o senhor pode falar a respeito? A sua interpretação ela não está de toda equivocada e vamos lá, se a gente trouxer para esse caso do Guarani pontual, eu entendo, e aí é uma questão de interpretação, que esse 12º jogador atrapalhou no resultado desportivo, porque ele tirou uma chance clara de gol do Guarani. Óbvio que não é possível saber se efetivamente sairia o gol naquele escanteio e em saindo o gol naquele escanteio, qual seria o resultado final da partida. Mas ele interferiu no resultado da partida. Ainda que o Guarani tivesse feito só um gol e tivesse perdido 2-1, tem modificação em classificação, saldo de gols e tudo mais. E nós precisamos entender e julgar o fato, não o resultado do fato. Então, entendo que nesse caso pontual, houve interferência significativa na partida para que fosse anulado o jogo. Diferente, talvez, eu até citei de exemplo há pouco aqui, se esse 12º jogador fosse o atacante que fica ali no meio do campo esperando o rebote do escanteio e efetivamente não participa do jogo. Nesse caso, eu entendo que o 12º jogador participou efetivamente da partida. E por isso ele interferiu no resultado do jogo. Até porque, volto a dizer, se o Guarani faz o gol naquele escanteio, talvez os ânimos dos jogadores pudessem aumentar e pudessem conseguir um empate da partida, ou seja lá o que for. Então, é isso que, para mim, é o grande X da questão. Tentar demonstrar no tribunal se esse 12º jogador que cortou um escanteio no momento crucial do jogo ali, se ele impactou no resultado final do jogo ou não. Tem mais alguma, CH? Não, Batista, estou satisfeito. Obrigado. Doutor Quiminazo, o senhor até fez uma correção, né? Eu falei 10 horas e será às 9. Qual é a expectativa do julgamento? Me parece que são 7 pautas, salvo engano. Qual é a expectativa do horário? Eu sei que depende, né, de uma série de fatores. Sustentação oral às vezes demora um pouco mais e aí vai atrasando. Mas o senhor trabalha com algum horário de expectativa para o momento exato em que vai acontecer o julgamento do Guarani? Batista, sempre quando a gente fala de julgamento em STJD, a gente não consegue falar em horário. O que eu passar de estimativa aqui, eu vou estar fazendo uma mera suposição. Vai depender um pouquinho da ordem do dia, se tiver algum pedido de preferência pontual e do entendimento ali da relatora, do tribunal como um todo, para saber qual que vai ser a ordem que eles vão chamar os processos. Olá, Breno, mais alguma pergunta para o doutor Quiminazo?
Doutor, eu não sei se chegou em você, esses dias a gente comentou aqui do antigo auxiliar técnico do Guarani, o Copertino, que hoje está na Ponte Preta, né? Que ele teria dirigido o Guarani, isso circulou em vários grupos de WhatsApp, né? Que ele teria dirigido o Guarani esse ano de forma irregular, por quê? Porque quando ele estava em outro clube, ele acabou sendo expulso, ele como auxiliar técnico também, e ele deveria pegar mais um jogo de suspensão e não cumpriu no Guarani. Chegou alguma coisa para você? E caso tenha chegado, qual é a situação nesse tipo de caso? Olha, não chegou nada a mim. De fato, assim, não sei, não consigo nem comentar por não saber de fato o que aconteceu, se realmente ele pegou os jogos, se ele estava irregular ou não. Mas imagino que ainda que tenha acontecido alguma coisa... E volto a dizer, aqui na base da suposição que não chegou nada até mim. Pelo prazo que eles saíram no Guarani, acho que não tem nenhum risco de nenhuma penalidade para o Guarani nesse sentido. Ainda que tenha acontecido alguma irregularidade. Doutor Quiminazo, para finalizar, né, nós estamos trabalhando com a seguinte possibilidade. Fazer de novo o jogo. E aí... a rodada inicial do quadrangular será, portanto, cancelada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, punir somente o juiz. Pune-se o juiz, não mexe aí no quadrangular. Outro ponto, existe essa possibilidade que eu vou colocar aqui agora, do tribunal entender que realmente houve um erro de direito e poderia, como o senhor explanou, com muita qualidade, né, interferir no resultado e aí cancelar o resultado do jogo e dar a vitória para o Guarani, por exemplo, pelo placar de 1-0, ou essa possibilidade não existe? Não, Batista, essa última possibilidade não existe. Ou o tribunal vai entender que houve um erro de direito plausível de anulação da partida, e aí se cancela todo o quadrangular, início do quadrangular da Série C, para que o jogo seja refeito, ou o tribunal pode entender que, ainda que tenha tido erro de direito, não foi capaz de interferir no resultado da partida e acabe efetivamente punindo só o árbitro. Eu, particularmente, pela marcação do julgamento tardio e tudo mais, eu talvez apostaria até nessa segunda opção, tá, Batista? Para ser bem franco com você e com o ouvinte da Bandeirantes. Eu acho até que talvez a gente fique com essa outra opção. E pode ter alguma interferência política? O Feijó, que é ligado lá ao CSA, já foi por muitos anos presidente, e ele ocupa lá um cargo na CBF, né? CBF, qual é o cargo dele, o Pedrão? Ele foi o quê? Ele foi convidado pelo ex-presidente, que saiu do cargo, sim, mas eu ainda não tenho certeza se ele ainda faz parte dessa comissão. Pode ter saído junto, né, com o ex-presidente. Mas, enfim, o senhor acredita que possa ter alguma interferência política por causa do CSA ser o terceiro interessado ou não? Olha, Batista, é difícil de falar. A gente sabe que quando a gente trata de um ser humano, qualquer interferência política pode acontecer, mas eu não consigo afirmar se nesse caso concreto pode acontecer alguma coisa nesse sentido ou não. Tá ótimo, doutor. Um abraço, muito obrigado pela excelente entrevista, esclarecedora, uma palavra balizada, muito importante neste momento. Um abraço e bom trabalho amanhã. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Sempre que precisar, estou à disposição. Doutor João Henrique Quiminazo é o advogado responsável pelo caso, pelo processo do julgamento que acontecerá amanhã no STJD do Rio de Janeiro. Está chegando o grande derby campineiro e também o Dia Internacional do Sexo. 6 de setembro,
A Clínica Upman preparou uma condição especial para você. Você que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes e que quer melhorar a sua performance sexual. Disfunção erétil, impotência, ejaculação precoce e falta de libido. Tem tratamento seguro e eficaz com médicos de mais de 20 anos de experiência. E atenção, a Upman oferece tratamento inovador de aumento peniano, sem cirurgia, indolor e com resultados no mesmo dia, em comprimento e volume. Quer aproveitar essa condição exclusiva? Então ligue agora. Aí nos próximos 10 minutos, o pessoal está lá para te atender. 0800 591 2223. Ou então mande uma mensagem para o WhatsApp 0800 591 2223. E vou repetir aí para você anotar, hein? Repetindo calmamente para você anotar. 0800 591 2223. Unidades em Campinas, São Paulo, Santo André e também por telemedicina para todo o Brasil. Clínica Upman, número 1 em saúde masculina. Médico responsável, Dr. Regis Salgado. CRM 54867/SP. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Brasil e Chile. É hoje, 9h30 da noite, no estádio do Maracanã. 17ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo. Lembrando que o Brasil já está classificado. A provável seleção brasileira que entra em campo do técnico Carlo Ancelotti, com Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Alexandro, Gabriel Magalhães e Douglas Santos ou Caio Henrique. Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, João Pedro, Rafinha e Gabriel Martinelli. Já a provável escalação do Chile: Cortez no gol, Ormazabal, Linkovski, Kusevich, Suazo, Echeverria, Nunes e Osório, Assad, Cepeda e Alex Sanchez. A equipe do técnico interino Nicolás Cordova. Apita o jogo Alexis Herrera da Venezuela. O árbitro de vídeo será Ángel Arteaga. A bola rola hoje, quinta-feira, logo mais 9h30 da noite no Maracanã. Transmissão pela Rádio Bandeirantes. Tem Brasil e Chile, eliminatórias da Copa. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h48, na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo. Mites Bife. Quem passa por lá, atenção, anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Campinas. Quem passa por lá encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia. E é o seguinte, tem cortes frescos e preços especiais para os apaixonados por hambúrguer. O destaque é o kit hambúrguer, Mites Bife, carne fresca também, assim como o tradicional kit mistura, o kit hambúrguer também com carne fresquinha. E o que vem nesse kit hambúrguer? Carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. E aí você leva tudo para sua casa, leva tudo para você fazer você mesmo o hambúrguer lá na sua residência. Carne, pão, queijo cheddar, bacon. E aí a família toda vai amar, né? Você chegará com o kit e todo mundo vai adorar. E quando existe aquele clima para festa, aí você pode realmente fazer uma festa, reunir a família toda, e nada se compara, viu, gente, ao churrasco preparado pela Mites Bife. O Denilson Alves, que é o proprietário e ele que também vai lá promover o churrasco, tem mais de 20 anos de experiência trabalhando no ramo. Então são mais de 2 décadas. Passa lá na Mites Bife e confira, repito o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, em Campinas. Bandeirantes. 18h50, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. É o Denner, Taquaral. Tudo bem com vocês aí? Só para esclarecer uma dúvida. Parte da imprensa, escrita, falada,
diz sobre a provável falência do Guarani. Se o Guarani está prestes a falir, onde é que ele está arrumando dinheiro para contratar tanta gente? Em toda janela que abriu, ele contratou. E esses meninos não vêm ganhando pouco. Pede para eles ensinar o caminho para Ponte Preta. Da onde é que vem esse dinheiro? Quem sabe a Ponte Preta consegue um pouquinho lá também. Abraço, Denner do Taquaral. Abraço, obrigado. Mais um. Ricardo Batista, boa noite a você e a todo o pessoal da bancada. Carlos Henrique, o Tigrão, o Greg, não sei se estão, não. O Bebê. É o Valentim aqui do Nobre, que é o Ponto Pretano. Mas o Carlos Batista, pergunta para o doutor Tigrão, ele é advogado. No caso, esse processo do Guarani, por exemplo, o Guarani, para ele tanto faz como fez, já está classificado. Se ele pode, por exemplo, retirar o processo fora, ou isso aí é impossível, faz parte do contexto da denúncia. Obrigado, bom trabalho, fique com Deus. Abraço, muito obrigado. Acabamos, né, de perguntar isso pro doutor Quiminazo, né? É. Acabamos de perguntar. Ele disse que é viável, sim. E mesmo existindo um terceiro interessado, que se o Guarani desistir da ação, pelo entendimento dele, tudo pode acontecer, né? Cabeça de juiz, de magistrado, de auditor, enfim. Não vai haver julgamento se o Guarani desistir. E aproveitando essa pergunta do ouvinte, então essa possibilidade existe. O doutor disse que está preparado para participar do julgamento, mas eu acho que o doutor vai ganhar o bicho inteiro, não é bicho pela metade, ficando no banco. Ele não vai precisar jogar, porque ele foi contratado. Então leia-se bicho honorários advocatícios. Ele vai receber os honorários e não vai precisar atuar. Para mim, a lebre entrou em óbito ou a lebre está morta. Com 20 mil ingressos vendidos até amanhã, no horário do julgamento, entre os vendidos e aqueles que serão franqueados, mais de 3 mil ingressos, mas pelo menos 17 mil vendidos, o Guarani vai querer não enfrentar a Ponte no momento onde ele entra como favorito para ter que ir a Anápolis, jogar num jogo de guerra que vale a vida do Anápolis. O Guarani vai desistir da ação, gente. Eu fui textual com o doutor, ele disse, olha, eu acho que não deve. Pode pegar mal, mas pegar mal no futebol. O Guarani, se fizer isso, vai arrumar um inimigo maior do que o seu arquirrival, futebolisticamente falando, que é a Ponte. Nunca mais o relacionamento do Guarani com o CSA vai acontecer. Serão inimigos mortais. Vai se criar uma rivalidade histórica. Mas é do jogo. A lei permite que o Guarani faça isso. Se fosse o contrário, e o CSA, que fosse se prejudicar de participar normalmente, deixar o julgamento correr, para que o Guarani não fosse rebaixado, será que ele deixaria correr? E eu perguntei mais. O fato de ter um terceiro interessado, mesmo que o Guarani desista, obriga a relatora a prosseguir com o julgamento? O que é que disse o doutor? Com muita segurança? Não. Nada tem a ver uma coisa com a outra. No meu entendimento, palavras dele, no meu entendimento, se o Guarani desistir da ação, o julgamento não vai ocorrer e a ação será arquivada. Ora, será que o Guarani, com 20 mil ingressos vendidos, com o time fazendo uma intertemporada de 3 dias em Sorocaba, com a torcida em polvorosa, o Guarani chegando teoricamente melhor do que a Ponte, vai deixar esfriar tudo para ter que ir a Anápolis jogar um jogo que para ele não vale absolutamente nada?
Não muda nada, pode mudar uma posição aí de chaveamento, de emparceramento, mudar de grupo, mas o Guarani está legitimamente classificado sem depender desses pontos. Batista, a partir dessa resposta do doutor Quiminazo, a lebre entrou em óbito. Para mim, a lebre está morta. O Guarani vai desistir da ação. E o advogado do Anápolis vai trabalhar no julgamento com erro de fato e não erro de direito. Qual é a diferença? O erro de fato é o desconhecimento, né, de um evento ocorrido ou a percepção incorreta de um fato. Vai trabalhar com esse pensamento de que não percebeu que haviam 12 jogadores em campo naquele momento na cobrança de escanteio. 18h57, mais um ouvinte no ar. David Braz marcando o Gé. Isso tá cheirando expulsão. Agora mudando para a partida, vocês lembram da final de 50? 200 mil pessoas no Maracanã, Maracanazo. Tá com cheiro de brincanazo. Grande abraço a todos. Esse é o Paulo Neves. Paulo Neves, um recadinho para você. Quando você mandar áudio, assina. Fala o seu nome. Toda vez eu que tenho que falar aqui o seu nome. Não custa, meu amigo, você falar o seu nome no áudio. A assinatura. Tá combinado ou não? Atenção, pessoal. Se liga nessa. A Desktop está chegando com uma oferta espetacular para você ficar online dentro e fora de casa. Chegou a hora de turbinar aí a sua conexão, hein? Com o Desktop Mais, você fica conectado com internet 100% fibra, mais plano controle no celular. Olha só o combo. 10 GB de internet no celular, o WhatsApp e ligações ilimitadas e ainda leva 2 GB extras trazendo o seu número para desktop. E em casa, hein? Ora, em casa é potência total. 600 MB de internet 100% fibra ótica. A melhor do estado de São Paulo. É conexão de respeito. Tudo isso a partir de só R$ 129,99 por mês. Conexão com qualidade, estabilidade e a confiança de quem está sempre ao seu lado. Corre para garantir o seu chip grátis. A loja mais próxima você pode encontrar acessando desktop.com.br. Lá tem todos os endereços. E você também lá no site pode, no desktop.com.br, consultar sobre a disponibilidade aí na sua região. Se preferir, liga no 0800 100 0102. 0800 100 0102. Tá esperando o quê? Bora ficar online com a Desktop. Desktop sempre ao seu lado. Ouvinte no ar. Boa noite, Batista, pessoal da Band. Vou fazer um quiz aí do derby, hein? Quiz do lado Ponte Pretano. Vamos ver quem da equipe aí sabe responder. Ou até mesmo algum ouvinte Ponte Pretano. Nesse século, em derbys, qual o único jogador da Ponte que fez gol em 2 derbys e a Ponte saiu vitoriosa em ambos? Não é quem fez mais de um gol, é quem fez gol em derbys diferentes e a Ponte venceu. Abraço. Abraço, muito obrigado. A resposta é Ricardo Jesus. Ponte 2, Guarani 0 no Majestoso. Ele fez o segundo gol. Depois, na sequência, esse jogo Ponte 2, Guarani 0 foi no dia 16 de julho.
2011. Aí no dia 15 de outubro de 2011, no Brinco de Ouro, a Ponte ganhou por 3-0 e o Ricardo Jesus fez o terceiro gol. Ambos os jogos pela Série B de 2011, ano que a Ponte subiu. Gilson Kleina era o treinador da Macaca. Gilson Kleina, que nessa Série C foi treinador do Itabaiana, que conseguiu o objetivo principal, que era a permanência na Série C. Tá bom, Renato Alves? Tá respondido aí o seu Batista. quiz. Oi, Breno. Aliás, eu estava nesses 2 derbys e cobrindo a Ponte Preta. Na minha primeira passagem aqui na Bandeirantes, nesse acesso da Ponte Preta, estava nos 2, lembro muito bem. Puxa, devia ter perguntado então para você, hein, bebê? Eu lembro bem, e aliás o Ricardo Jesus, eu sigo ele nas redes sociais, já parou de jogar. Vou tentar marcar uma entrevista com ele nos próximos dias, viu, Batista? Olha, seria ótima entrevista, porque, enfim, todo jogador que marca gol em derby entra lá para uma galeria muito especial que fica registrado para a história. Agora, dessa maneira, né, que ele participou, ele teve muito relevo na participação no Clássico Campineiro. Mais um. Boa noite, Batista, CH, Tigrão, Adilson do Botafogo. Batista, eu só espero que o Matheus, né, técnico do Guarani, não recue, né, o time no segundo tempo, caso esteja ganhando pela vantagem mínima de 1-0. Porque o padrão dele, do futebol dele é esse, né? Se livrar da bola no segundo tempo. Aí nós, torcedores, passamos sufoco lá, uma agonia, vendo o time sendo atacado o tempo todo. Vídeo que aconteceu lá em Tombos, né? Então, eu espero que ele mantenha o time para frente durante os 2 períodos. Um abraço, Adilson do Botafogo. Abraço, Adilson. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você, construindo o mundo. Acesse cortag.com. Clínica Upman, para melhorar seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Sínvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. É do Pinheiro. 1976 no Brinco. O Guarani com Neneca, Mauro, depois Miranda, Amaral, Nelson Deodoro, Flamarion e Zenon,
Flecha, depois Manguinha, Renato, André e Ziza, técnico de Ed Lameiro. A Ponte com Moacir, Jair Pisserni, Oscar Polózio de Rei, Pedro Mar e Marco Aurélio, Lúcio, Elinho, Parraga, depois Reinaldo e Tuta, depois Genal, técnico o argentino Armando Renganeschi. Quem apitou, José Faville Neto. O público muito bom, 20.577, não tínhamos o tobogã e tínhamos as duas torcidas. E foi nesse derby que o Tuta fez uma jogada inusitada, diferente, exótica. A bola em direção ali ao pau da bandeira, Tuta na frente, marcado por Mauro. Quando o Mauro tenta fazer o corte, abre a perna e o Tuta de propósito chuta a bola no pau da bandeira, ela volta, passa por debaixo das pernas de Mauro, Tuta recupera, fica com a bola e cruza, e o Parraga de cabeça perdeu. A torcida da Macaca foi a loucura. 22 de agosto de 76, uma jogada diferente. Guarani 0, Ponte também 0. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Há 30 anos, a Cortag entra em campo todos os dias com qualidade, tecnologia e inovação. Nossas ferramentas e soluções para profissionais do setor de construção garantem os melhores resultados em todas as etapas da obra. Seja no assentamento de pisos e revestimentos, no corte de materiais ou no acabamento, conte com a experiência de uma empresa líder de mercado e que joga para vencer. Acesse cortag.com e saiba mais. Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Dia 6 de setembro, além de ser o dia do grande derby campineiro, é o Dia Internacional do Sexo. E a Clínica Upman tem uma condição muito especial para você ouvinte da Rádio Bandeirantes, que quer melhorar seu desempenho e sua performance sexual. Para saber mais, ligue ou mande um WhatsApp agora, 0800 591 2223. Repetindo, 0800 591 2223. Sexo é saúde na Clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Se você é botequeiro de verdade, seu lugar é no Boteco do Fortão. Mesa cheia, comida de verdade e cerveja sempre trincando de gelada. Unidades São Quirino, Nova Campinas e em Paulínia. E o recém-inaugurado Botequim próximo ao Liceu e em breve no Mercadão de Campinas. Chama a galera porque o Boteco do Fortão combina com mesa cheia de amigos, torresmo de rolo, porções generosas e cerveja gelada do jeito que você gosta. Siga também no Instagram, @Boteco do Fortão. Você sabia que pode participar de estudos remunerados com medicamentos genéricos de forma ética e segura? A Cívia, empresa com 20 anos de liderança em pesquisa, está recrutando pessoas saudáveis para novas oportunidades. Você recebe exames gratuitos, apoio médico e uma remuneração pelo seu tempo dedicado. Quer saber como funciona? Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Cívia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:09, já o sorteio dos 10 pares de ingressos para tobogã inferior. Ingressos para tobogã inferior. Não é o ingresso individual. São pares. Cada ganhador leva 2 pares. Aliás, leva 2 ingressos, né? Um par para cada ganhador. Então participe, dá tempo ainda, né? Entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha e tem o número do WhatsApp. É para aquele número que você vai mandar nome completo, CPF e também a senha. Nome completo, CPF e senha. Já o sorteio. O Ponto 10 Pizzaria e Restaurante tem promoção sensacional esperando por você. Rodízio de pizza por apenas R$ 59,90. A pizza mais gostosa de Campinas. Saborosa, com muito recheio,
mais de 40 sabores, salgadas, doces e tem pizza de sorvete também. Nas noites de terça a sábado, das 18 horas até às 22h30. Aproveite também porque tem chopp Brahma geladíssimo de 300 ml, só R$ 7,90. E ainda tem pratos à la carte e executivos, diversos lanches saborosos, variedade de bebidas com ou sem álcool e deliciosas sobremesas. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral 788, esquina com a Cônigo Cipião, e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. Depois de passar a última terça-feira à espera de um acordo para reforçar o São Paulo por empréstimo de 4 meses, o atacante Marcos Leonardo trabalha agora nos bastidores, juntamente com seus representantes e advogados, com a possibilidade de buscar a rescisão por justa causa no Al Hilal. Com base em interpretações dos regulamentos da FIFA, o staff do atacante brasileiro acredita que está resguardado com a seguinte tese jurídica: caso não seja inscrito na Liga Árabe, o jogador, sobretudo um jovem estrangeiro, pode entrar na justiça contra o próprio clube para ficar livre, pois estaria sendo privado de exercer a sua principal função como profissional. Pauta 2. Entre o primeiro contato do Fortaleza com o técnico Martim Palermo e o fechamento do acordo entre as partes, passaram-se menos de 9 horas. A decisão, vista como fora da caixa, foi tomada de forma rápida pela urgência real e gritante de uma mudança nos rumos do time cearense na temporada. O ex-atacante ídolo do Boca Juniors chega para substituir Renato Paiva, demitido após 10 jogos à frente da equipe. Palermo assinou contrato com o tricolor até o final de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. E tem o caso do Bruno Henrique, né, que estava sendo julgado hoje. Já temos o resultado? Olha, não tenho aqui, né? Batista, ele pegou 12 jogos de gancho, além também de uma multa de R$100 mil. 12 jogos de gancho e mais uma multa de R$100 mil. De R$100 mil. Vamos lá, CH, qual é o tema que você escolheu para hoje? Você sabe que depois que eu fiquei sabendo que o Fortaleza contratou o ex-jogador, eu nem sei se ele está preparado para ser técnico, o Martim Palermo, eu tomei um susto. Porque eu tenho na minha conta que o Fortaleza é um clube bem gerido. Nada contra o Renato Paiva, contra o Vojvoda, nada contra ninguém. Mas qual é a justificativa do Fortaleza em contratar um treinador em início de carreira nessa situação terrível que o Fortaleza se encontra neste campeonato? Eu, sinceramente, Batista, não consigo entender cabeça de dirigente.
E você, Breno, qual o assunto que você escolheu? Eu também, Batista, quero falar a respeito do Martim Palermo, né? Eu também tomei um susto, como disse o CH, né? A respeito do Martim Palermo, o que ele estava fazendo nesses últimos anos, até porque eu não vinha acompanhando a carreira dele como treinador. Como jogador, foi um excepcional centroavante, né? Ídolo do Boca Juniors, seleção argentina, inclusive Maradona convocava o Palermo quando era treinador, jogava ao lado do Messi desde aquela época, né? E ele vem colecionando bons resultados como treinador desde 2013. Ele já comandou, né? Pelo que eu pesquisei, o que ele comandou e o que ele fez nesse tempo todo. Começou a trabalhar na Argentina, no Godoy Cruz, depois passou pelo Arsenal Sarandi, teve experiência no Chile com a União Espanhola, com o Curicó Unido no México, com o Pachuca também. Depois ele retornou para a Argentina, treinou o Aldosivi e também o Platense. Não dá para comparar com o futebol brasileiro esses trabalhos que ele fez, né? Agora, o trabalho que ele fez no Olímpia desde o ano passado e consagrou o Olímpia, pegou numa situação difícil, campeão paraguaio, é um pouco melhor. Mas é claro, vai ter muito trabalho aqui no Brasil, por quê? Porque ele não conhece os jogadores brasileiros. É claro que ele não estava monitorando e esperando treinar o futebol brasileiro. Aqui o buraco é mais embaixo. E a situação do Fortaleza para reagir, tentar fugir do rebaixamento, é muito difícil. Então ele vai provar aqui no Brasil se ele é ou não um bom treinador. E você, Tigrão, qual o assunto que você escolheu? Bom, com relação ao Palermo, tá tudo certo, ele vai provar como treinador. Só espero que o Fortaleza, numa emergência, não coloque ele para bater pênalti. Porque teve um jogo que ele, como centroavante, perdeu 3, com bola rolando. Não é disputa alternada que bate uma vez só, não. Perdeu 3 pênaltis num único jogo. Então, boa sorte para ele como treinador. Mas numa emergência, se tiver inscrito no BID e sair um pênalti pro Fortaleza, não deixa o cara bater não, hein? Ele é ruim de pênalti. E o meu tema é o Bruno Henrique. Pode subir, a punição é pesada, é dura, mas ele pode subir de joelhos até lá em cima no Cristo Redentor e pagar uma promessa. Porque a bronca dele era muito pesada, com envolvimento de familiares, as provas eram contundentes. Tanto é que ele foi condenado. Mas ele foi muito bem defendido. Departamento jurídico particular dele, provavelmente do Flamengo também, trabalhando em conjunto, deram um show. É pesada? É. Mas era um caso, pela contundência das provas, passível de eliminação. De ter que parar de jogar futebol. Né? Seria eliminado do esporte. Pegou 12 jogos, é bastante, hein? Mas do jeito que se joga aqui no Brasil, meu Deus do céu, Flamengo sempre com 2, 3 competições, acaba rapidinho. Eu nem recorreria. Porque sabe quando a sentença é dura? Ah, tá bom, vai. Eu pensei que ia ser pior, fica quietinho. E os 100 mil reais de multa pro Bruno Henrique, o salário dele? Xiii. Dinheiro de cachaça. Então ficou de bom tamanho pela gravidade das acusações e pela contundência das provas. Depois do intervalo, o nome dos ganhadores dos 10 pares de ingresso para Guarani e Ponte Preta, o Derby 211. São ingressos para o tobogã inferior. Depois do intervalo, os ganhadores. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente,
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 19:23, 10 pares de ingressos. Atenção para os ganhadores. 1. Fabiana Montarelli Rocha Siqueira. 2. Isabela Ferreira Lima. 3. José Celso dos Santos. 4. Márcio Alexandre de Crescenzo Grota. 5. Márcio Melo. 6. Mauro Francisco Valiente Júnior. 7. Silmara Fátima Brene. 8. Tiago Nogueira. 9. Walter Masson. 10. Wesley Rodrigues da Silva. Repetindo: 1. Fabiana Montarelli Rocha Siqueira. 2. Isabela Ferreira Lima. 3. José Celso dos Santos. 4. Márcio Alexandre de Crescenzo Grota. 5. Márcio Melo. 6. Mauro Francisco Valiente Júnior. 7. Silmara Fátima Brene. 8. Tiago Nogueira. 9. Walter Masson. E 10. Wesley Rodrigues da Silva. Parabéns aos ganhadores. Tem que retirar o ingresso amanhã, aqui na recepção da Band,
das 9 até a 1 e das 14h30 até às 17h30. Atenção, anote aí o endereço. Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel. É aqui na saída para Valinhos, onde tem várias antenas. Então compareça, traga um documento, tá? Que contenha o seu CPF. Muito obrigado a todos que participaram e parabéns aos ganhadores. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos. Com você construindo o mundo. Acesse cortag.com e Clínica Upman para melhorar seu desempenho sexual de verdade. É na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223, Clínica Upman. E agora, na lata. Responde na lata. Atenção, comentaristas, vamos ao Na Lata de hoje. Um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos anos, Rafael Veiga, vive em 2025 irregular. Entre lesões e períodos no banco de reservas, o meia não atua por 90 minutos em uma partida há mais de 5 meses. Na sua opinião, Tigrão, chegou ao fim o ciclo do Veiga no Verdão? Eu acho que chegou, mas é um equívoco do Palmeiras. É um grande jogador. Jogador extra classe. Como poucos no futebol brasileiro, na armação das jogadas, um meia especialista, um meia ofensivo. E coincidência ou não, foi depois daquele penal que ele perdeu contra o Corinthians, na final, na finalíssima do Campeonato Paulista. O Corinthians ganhou de 1-0 lá no Allianz, 0-0 o Corinthians classificaria, o Palmeiras ia fazer 1-0 e faria o segundo gol e seria campeão, porque o Corinthians ia tremer. Ele bateu e o Hugo Souza pegou. Dali pra frente ele caiu em desgraça. Mas eu acho que é um equívoco do Palmeiras. E você, Breno? Batista, eu acho que depois que ele começou a ser convocado para a seleção brasileira, além disso que o Tigrão disse, o futebol dele caiu muito. Eu não sei se tem mais espaço para ele no Palmeiras, não. É um bom jogador, um grande jogador, mas não consegue produzir mais nada. E você, CH? Meus respeitos ao jogador, mas no Palmeiras o ciclo terminou, na minha opinião. Eu sigo com você, CH. Qual o seu palpite? Pode ser placar para o duelo de daqui a pouco entre Brasil e Chile, com a transmissão de Ulisses Costa aqui na Bandeirantes. Brasil 3-0. E você, Tigrão, qual é o seu palpite? Brasil 4-1. E você, Breno, qual o seu palpite para Brasil e Chile? Para mim, Brasil 2-0. Aliás, ontem o Bahia ganhou do Confiança de 4-1 na final da Copa do Nordeste, hein, Batista? Já acabou, né? Não adianta nem jogar jogo da volta, né? Como é que o Confiança... Foi lá em Confiança. Mas como é que o Confiança vai ganhar do Bahia por 3 gols de diferença? Como eu falei aqui agora há pouco do julgamento, a Copa do Nordeste, a lebre entrou em óbito. Só se deram uma desenteria, né, no elenco inteiro do Bahia, minutos antes do time subir para o gramado. Nem assim, o Bahia vai de fralda e ganha de novo. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã, Breno. Valeu, Batista, um abraço a todos, até amanhã. Valeu, Pedro Piscinato, um abraço para você, até amanhã. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Valeu, CH, um abraço, até amanhã, CH. Um abraço, boa noite. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que participaram.
Na sequência, vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Raposo Automoto Shopping. Sete horas e 31 minutos. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quinta-feira. Coisa linda! Calma emocionado. Pra mim já é. É. Sei, faltam 4 horas e meia ainda, né? Vai que, né? Vem uma ordem do RH aí suspendendo. Já pensou? As suas férias. Tem uma ordem superior dizendo, olha, não vai aproveitar o gozo das férias. Vou aproveitar o quê? O gozo das férias. Ah, sim. Tranquilo. Cara, cada vez que eu vejo um colega saindo de férias, eu fico com a constatação clara, límpida e real. Eu sou o único cara que tira 30 dias na equipe. O único. Quanto você quer chegar? Todo mundo tira 30. Tirando o Panvec, Tá tirando o Panvec e o Capriotti, todo mundo tira 30. O Capri por tira, ano. O Capri 3 vezes de 15 dias. Aliás, eu não tirei ainda não, quando o senhor retornar, eu já não estarei mais aqui. Ah, é? É isso mesmo. O senhor Capelanes, vai retornar, tá vendo? Eu não estarei aqui mais. O Capelanes é o seguinte, ó. Putz, marquei férias de novo. Eu falei, mas você não Então, tirou, quantos dias não de tirou férias, 2 Capri? meses atrás, não. Que eu, Normalmente um trabalhador brasileiro tem direito a gozar 30 dias de férias durante um ano de trabalho. É, né? isso aí. Esse é o período. O né? Thiago Ferreira me lembra, o Pedro Campos também. Não, o concurso em férias. É uma coisa Pedro impressionante. Campos, que é meu ídolo, o Pedro Campos, ele tira 48 dias. 4 saídas.